Neste módulo, nós vamos começar a falar das sessões de RASOP, que é a parte principal, a parte definitiva dos resultados do RASOP. Você já fez toda a preparação, ou seja, a documentação pronta, sala pronta, é muito importante, sala pronta, vídeo pronto, mesa pronta, um local bem arejado, estar tudo pronto. O líder do estudo deve sempre chegar pelo menos 30 minutos antes e deixar toda esta parte de preparação devidamente em condições de ser usado. Fluxogramas de processo, folhas de dados, dos nós específicos que você vai tratar durante a sessão. Se você tiver eletrônico, melhor, deixe tudo eletronicamente e durante a sessão você consulta eletronicamente. Se você não tem eletrônico, faça o papel mesmo, não tem problema. Estando na mão, é para ser usado. Então, o líder do estudo, o chairman, deve estar pelo menos 30 minutos antes na sala, aguardando os componentes. Uma vez que cheguem os componentes, estejam todos presentes, é importante que ele faça a primeira apresentação. Ou seja, as pessoas que vão participar se conhecerem e estabelecer os objetivos. Ou seja, colocar que na sessão de RASOP não é permitido o uso de laptops a não ser o do chairman, não é permitido o uso de celulares, a não ser no intervalo. Então, vai ter um intervalo, certamente. Então, colocar o tempo da sessão, o tempo do intervalo, que horas vai começar o intervalo. Deixa essas definições bem prontas, para que as pessoas saibam qual é a regra. Outra coisa importante é que você diga para todos que quando uma pessoa coloca a sua ideia, coloca o seu ponto de vista, nós temos que respeitá-lo. Essa mania que, principalmente no Brasil, às vezes as pessoas têm de rir de uma ideia ou de alguma opinião. Isso não faz bem para o estudo, não faz bem para as pessoas. Então é importante que toda a ideia, toda a opinião que é colocada durante a sessão de RASOP seja respeitada, seja que as pessoas, ou seja, que as pessoas ouçam enquanto alguém está falando e respeitem o que a pessoa está dizendo. Essa é a função do chairman. Ele tem que botar respeito na sala. Então, estando com tudo pronto, as pessoas sabendo das regras e sabendo do que tem que fazer durante a sessão, o chairman começa pelo engenheiro de processo. Ou seja, o engenheiro de processo é o responsável por apresentar o nó. Pode começar com o descritivo. Ele começa falando sobre o descritivo, com o fluxograma na mão, e vai explicando para as pessoas presentes o nó em questão, ou seja, a parte do processo que as pessoas vão fazer análise de risco. O que acontece nesse momento? As pessoas começam a conhecer, e muitos vão conhecer mesmo a sua planta, a sua unidade, o seu processo, na sessão de RASOP. A gente tem experiência de engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, ou técnicos, técnicos elétricos que participaram durante a sessão. Agora sim, agora eu sei. E com 10, 15, 20 anos de fábrica. Não sabiam exatamente como é que era o produto que estavam produzindo. Isso é uma pena, porque muitas vezes soluções
de problemas dependem desse conhecimento. Ou seja, tu tem o conhecimento mecânico, elétrico, mas tu não tem o conhecimento do processo. Então, o conhecimento do processo, ele é definitivo para a solução de problemas. Então, o engenheiro de processo, ele explica como é que é. Deixa claro o que vai ser rasopiado, que a gente fala em termos de RASOP, né? O que vai ser analisado na análise de risco. E, por consequência, ao final dessa explanação, o chairman faz a questão se todo mundo está ciente do que vai ser feito, do que vai ser analisado e se existe alguma pergunta. Estando todo mundo no mesmo nível ou no mesmo barco, o chairman começa a fazer as perguntas. Ou seja, descritivo feito, descritivo falado, está tudo colocado, inicia essas perguntas. O ICI Method, ele tem 5 perguntas básicas que dão 99% do nó, 99% do processo, tu resolve com essas 5 perguntas. Em cada ponto do teu descritivo. O descritivo é álcool alimenta a torre de destilação a vazão de 50 metros cúbicos hora. Ponto 1. No lado desta variável. 50 metros cúbicos hora no número 1. Depois a pressão de 2 kg a força para o centímetro quadrado. Número 2. E assim por diante. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalmente a gente coloca que você deve limitar o descritivo em torno de 30 números, para não ficar muito longo o nó. Mas normalmente, antes da sessão, o líder, o chairman, ele já vai ter definido isso com o engenheiro de processo, para eles definirem bem o tempo do nó. Então, uma vez lido, uma vez colocado, começa-se a variar cada número. E mais, menos, nada, fluxo inverso e contaminação. Com essas 5 perguntas, você garante 99% do seu nó, do seu processo, daquele ponto, daquela região, você vai levantar todos os riscos de processo. O 1% vai ficar num pequeno checklist que você vai fazer de cada ponto do processo. Por exemplo, corrosão é um ponto que não tem, ele sempre vai existir, ou seja, nunca tire corrosão do seu checklist. Então, lá no fim, quando você faz mais, menos, nada, fluxo inverso e contaminação, então depois disso vai começar o checklist. O primeiro deles é corrosão. Então, corrosão não tem volta, não pode faltar. Por exemplo, se tu tens um trocador de calor no teu descritivo, então aquecimento por bloqueio indevido, ou seja, em algum momento você tem que colocar isso. É claro que dentro do teu descritivo, talvez esse ponto que você falou, pressão maior, pressão menor, temperatura maior, temperatura menor do trocador, esse ponto já seja tratado. Se ele for tratado, você vai chegar e não coloca no checklist. Então, são questões importantes que necessariamente no checklist não podem ser esquecidas. Então, em cada nó, você vai
pensar, por exemplo, em tanque. Tanque que tenha a possibilidade de acúmulo de água no fundo, né? Então, esse efeito, que é o acúmulo de água no fundo do tanque, que é o boil over, então você tem que estar no seu checklist. Se durante o análise esse efeito foi identificado, você não precisa botar no checklist. Então o checklist ele é tratado, ele é colocado pelo engenheiro de processo durante a análise, durante o descritivo, porque é muito importante você ir para a sessão de RASOP com esse descritivo pronto e já com as perguntas já colocadas. Como assim? Você diria, como assim, Bozeto? Pressão maior que 1 quilo já tem que estar lá. Para não precisar, durante a sessão de RASOP, o chairman está escrevendo cada pergunta. Então, todas as perguntas, pressão maior, pressão menor, vazão maior, que 1 quilo, que 2 quilos, vazão maior que 25, vazão menor que 20, tudo isso já tem que estar bem, já tem que estar descrito, para não perder tempo na sessão de RASOP. A sessão de RASOP é uma sessão que precisa ser efetiva, ter eficiência no processo. Então, a sua preparação é fundamental. Conforme a gente já falou anteriormente, a preparação do engenheiro de processo, juntamente com o chairman, é algo muito definitivo para que você chegue na sessão de RASOP e a sessão aconteça numa velocidade adequada. Senão você tem que estar parando o tempo inteiro e as pessoas olhando você escrevendo o tempo inteiro. Então, isso toma tempo, as pessoas começam a ficar sem o que fazer, as pessoas começam a ter conversas paralelas, que o chairman tem que, de tempos em tempos, parar e falar, tem que diminuir a conversa paralela, que ela distrai as pessoas, porque o RASOP é um processo que precisa de concentração. Ou seja, as pessoas têm que estar concentradas para fazer a análise. Desde o lado descritivo, ao longo do processo, elas têm que estar com aquele fluxograma já bem definido, ou pelo menos parcialmente definido na cabeça delas. Então, para isso acontecer, tem que estar concentrada, não pode estar pensando no que está acontecendo lá no processo, não pode estar pensando numa reunião que tem lá fora, tem que estar ligadas na sessão de RASOP. Você não perde muito de eficiência, perde muito de qualidade. Então, as perguntas começam a acontecer e começa um processo de desafiar o cenário. Os cenários que vão ser desenvolvidos durante a sessão, eles têm que ter base técnica, eles têm que ter base tem que ser realista, tem que ser cenários que você mais tarde possa defendê-los, porque existe um processo que é o processo de análise de risco, e depois vai ter um processo de implantação das malhas identificadas. E isso custa um dinheiro bem maior do que este processo de análise. E o gerenciamento e a diretoria da empresa vão questioná-lo a respeito desses cenários. E se os seus cenários forem cenários fracos, cenários que fazem 2, 3 perguntas e o cenário vai por terra, o seu estudo começa a ficar sob júdice. As pessoas começam a desconfiar do seu estudo. Então, cenários têm que ser desafiados. E a pergunta começa, a pressão maior
você tem que ir ao limite da pressão, você tem que ir ao limite da vazão, você tem que ir ao limite do processo para que realmente você possa ver se o cenário é um cenário realístico ou não. Então, por exemplo, mais pressão. Mais pressão, se tem uma bomba, é shoot-off da bomba, né? Se tem um compressor alternativo, não tem, ele vai ao fim, não tem, vai explodir o compressor alternativo. Se você tiver um bloqueio, a possibilidade de algum bloqueio, ou alguma válvula falhar, que são as falhas, né? Porque a pressão, ela só vai subir, a vazão só vai subir, ou baixar, ou que seja, e é em função da falha. Então, quando faz a pergunta mais pressão, mais vazão, mais temperatura, mais nível, você está baseado em uma falha. E as suas falhas, necessariamente, porque quando lhe faz a pergunta mais, você tem que dizer o que é que causou aquela falha. Qual é que é o... Por que aquela pressão, aquela vazão, aquela temperatura, enfim, estão subindo. E a falha é uma falha realística e que pode acontecer. Falhas não realísticas não devem ser assumidas no RASOP. Falhas duplas, elas só devem ser assumidas quando você verifica que o resultado desta falha será um desastre. Será algo uma explosão muito forte, uma ruptura de um vaso, ruptura de uma torre, ruptura de uma tubulação. Então você vai assumir assim como a falha dupla. E por quê? Porque isso porque falhas duplas são muito difíceis de acontecer. A falha simples já não é tão simples de acontecer, mas a falha dupla é mais difícil de acontecer. Então você só deve considerar a falha dupla quando realmente o cenário, o processo mostrar isso. Então, em conjunto com toda a sua equipe de análise, você deve estar bem calçado tecnicamente para dizer que aquela tubulação vai romper, ou o vaso vai romper, enfim, você vai estar considerando falha dupla e analisar adequadamente. Nesta fase inicial que nós estamos falando, você pode ver que você está identificando os perigos. Essa é a fase primeira de qualquer análise de risco. Ou seja, você está identificando os riscos do processo. O Hazard Identification. E uma vez que você chega à conclusão que aquela tubulação, aquele vaso, aquele tanque vai transbordar ou vai romper devido à sua pressão, temperatura, nível, que você, no caso da pressão, por exemplo, a pressão, você deve considerar se o vaso é um vaso ASME, por exemplo. Então, o ASME, ele pode chegar até 2 vezes a pressão do vaso e ele não rompe. Porque, como eu falei anteriormente, o RASOP, ele tem a função de identificar os cenários de perda de contenção. Se você não tem perda de contenção, não existe cenário. Por exemplo, pode ser que o vaso vai deformar, mas ele não rompeu. Talvez você faça uma proteção para não deformar, mas ele não rompeu. Então não existe cenário. O cenário só começa a ser discutido a partir da perda de contenção, ou seja, quando o produto sai
de dentro da tubulação, quando o produto sai de dentro do vaso, quando o produto sai dentro do tanque e vai para a atmosfera. Então, esse processo de identificação do cenário, ele é muito importante que você leve em conta se a falha é simples, se a falha é dupla, se a falha é realística ou não realística. Falha não realística, não coloque no seu processo, porque ela não faz parte, ela, como o nome diz, ela não é realística. Por exemplo, tem pessoas que consideram o raio caindo sobre o tanque. Isso não é uma falha realística. Raios, eles são protegidos por SPDA. Em qualquer planta, qualquer fábrica, os SPDAs são obrigatórios. Então, não é uma falha realística tu assumir raio. Então, são coisas, por exemplo, vamos dizer, um tornado. Tornado não é uma falha realística para a situação. É claro, se você botou uma planta no corredor de tornado, bom, aí a falha começa a se tornar realística. Por exemplo, no Japão, o Japão tsunami é uma falha realística. Mas no Brasil não é uma falha realística. Ela não é realística. Então você não pode considerá-la. Então são coisas que você deve considerar durante o seu processo de análise, as falhas realísticas e falhas simples. E em casos em que possa existir uma falha dupla e que ela leve a uma catástrofe, então a falha dupla deve ser considerada. E então, nesse processo, nós estamos começando o desafio do cenário, ou seja, nós primeiro consideramos se as falhas são realísticas ou não são realísticas, depois nós consideramos o limite dos vasos, o limite dos tanques, para ver se realmente ele vai romper ou não. Isso tem que ser muito bem discutido com o engenheiro mecânico. Se a falha do seu instrumento, ela pode acontecer porque tem instrumentos que falham seguro, sempre, e isso tem que, o pessoal de elétrica e instrumentação tem que se posicionar, o tipo de falha do instrumento, porque não podemos simplesmente dizer que o instrumento falha, e se o pessoal da instrumentação elétrica disser que ele falha seguro, e o seguro que eu digo é para o lado contrário do seu aumento de pressão, ou o aumento de temperatura, ou seja, a válvula vai fechar, o instrumento de nível ele vai falhar de maneira que vai fechar a válvula, vai parar a bomba a nível de processo, então isso é uma falha segura. E você tem que levar isso. Isso não é uma falha realística, é uma falha não realística. Então essas falhas, esses eventos de falha, têm que ser muito bem analisados e levados ao limite, para que o seu cenário seja um cenário que tenha base técnica, que tenha base científica. Se o nosso cenário não tem base técnica e base científica, esqueça, o cenário é fácil de ser removido mais tarde. Faça a sua sessão de RASOP ter um resultado correto, um resultado que seja embasado tecnicamente. E assim ele vai trazer respeito perante a fábrica, respeito perante o negócio. Ou seja, realmente depois de implantada as malhas SIL, raramente ou nunca você vai ver perda de contenção na sua empresa. Continuamos o processo de desafio, até chegar ao ponto em que vocês chegam à conclusão de que a perda de contenção irá existir. Nesse ponto que você chega que a perda de contenção irá existir, você começa, a partir daí,
a análise de SIL, o Safety Integrity Level, da IEC 61508 e 511, que veio ao mundo do RASOP para resolver esse problema. No passado, ficava-se na perda de contenção, chegava-se na perda de contenção, e as pessoas diziam, bota uma PSV, bota duas PSVs, bota 2 LTs, bota 3 LTs, bota 3 TS, e assim por diante. E o que acontecia? Carregava-se demais, protegia-se demais, ou protegia-se de menos a planta. Porque se tu protege menos, a possibilidade daquele cenário acontecer é maior, mesmo tu protegendo. Se tu protege demais, a possibilidade da proteção acontecer durante o processo é maior e interrompendo a tua produção. E também para a manutenção começa a ficar um processo difícil de ser mantido. Porque de tempos em tempos eles têm que tirar a PSV para calibrar. Tem que tirar o instrumento para calibrar. E se você botou um monte de instrumento, um monte de válvulas, a manutenção começa a ficar fazendo manutenção para a segurança da planta. Tu desequilibra o processo. É importante que o processo esteja equilibrado entre produção e segurança, entre qualidade e segurança. Senão você pode ficar, como o holandês fala muito, o poor safety guy, né? Tu tá muito seguro, mas para pobre, porque tu para a planta toda hora, tu bota a tua manutenção a trabalhar para segurança. E como é que fica a produção? Como é que fica o processo? Como é que fica a qualidade? Tá todo mundo trabalhando para segurança, mas segurança não é tudo numa planta. Segurança faz parte do processo da planta. Ela deve estar equilibrada entre produção, qualidade e tudo mais. Então, começamos a analisar o Safety Integrity Level, ou seja, aquela vazão que você definiu no teu balanço de massa, que você já lá no início, o engenheiro de processo já tem o seu balanço de massa, balanço de energia, ele sabe o que vai ser emitido para a atmosfera. E o primeiro parâmetro que é definido nesta análise de Safety Integrity Level da IEC é o parâmetro C, parâmetro de consequência, o consequence, que é o principal parâmetro dos 4 que tem que ser definidos. Ele é definitivo, porque você, nesse momento, tem que achar a nuvem da tua perda de contenção. Porque achar a nuvem da tua perda de contenção é fundamental nesse processo. Porque a nuvem de gás é que é a responsável pela grande catástrofe. A nuvem de gás é que vai dar a explosão que vai gerar a onda de pressão, que vai destruir outros equipamentos e que vai gerar outras perdas de contenção e, por consequência, outras explosões. Então, vamos limitar aqui o nosso primeiro vídeo, da parte de análise da sessão de RASOP, que nós já estamos em 30 minutos, para não ficar muito longo, então vamos estabelecer até aqui a nossa análise como o Hazard Identification, ou seja, a gente chegou até a perda de contenção. Então, assumida a perda de contenção, o próximo vídeo nosso vai iniciar a análise de SIL. Tá bom? Obrigado.